Hoje nós vamos ver algumas propriedades importantes aqui envolvendo ângulos e arcos em uma circunferência. Bom, eu desenhei aqui alguns ângulos inscritos, né? São ângulos que têm o vértice na circunferência e dois lados secantes. Então eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, e esse ângulo ele vale a metade do arco que ele enxerga, ok? Ou seja, alfa seria AB sobre 2. Pois bem, agora desenho outro ângulo aqui, laranja. Esse ângulo também é um ângulo inscrito, ele tem o vértice na circunferência, lados secantes, e esse ângulo aqui vale a metade do arco que ele enxerga. Porém, ele enxerga o mesmo arco que o ângulo alfa. Então, esse ângulo aqui também vale AB sobre 2. Ou seja, esse ângulo aqui é o próprio ângulo alfa. Da mesma forma, esse ângulo aqui embaixo, né? Ele é um ângulo inscrito, tem o vértice na circunferência, dois lados secantes. Esse ângulo vale a metade do arco que ele enxerga. Ele enxerga o mesmo arco AB, portanto, esse ângulo aqui também é alfa. Ou, em outras palavras, ângulos inscritos no mesmo arco são congruentes, ou ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco são congruentes. Vamos observar aqui, para a gente entender bem, né, essa propriedade que é tão importante. Então, se você observar aqui, esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui é alfa, né? Olha lá, estou com o vértice aqui nesse ponto. Agora eu vou passar para cá. Você observa que o ângulo é a mesma coisa? Olha lá, o ângulo é absolutamente o mesmo. E se eu passo para cá, o ângulo continua sendo o mesmo. Então, esses três ângulos aqui enxergam o mesmo arco, são os três do mesmo tipo, são ângulos inscritos, portanto, eles são congruentes. Essa outra propriedade diz o seguinte: quando você tem um triângulo inscrito num semicírculo, esse ângulo alfa aqui, ele é um ângulo inscrito, vértice na circunferência, dois lados secantes, portanto ele vale a metade do arco que ele enxerga. Só que aqui ele enxerga um arco de 180 graus, uma vez que isso aqui é um semicírculo, né? Bom, a metade de 180 seria 90. Então, a consequência extremamente importante dessa propriedade é o que está escrito aí, que todo triângulo inscrito num semicírculo, ele é um triângulo retângulo. Ou em outras palavras, se um triângulo retângulo está inscrito num círculo, obrigatoriamente a sua hipotenusa corresponde ao diâmetro. Então, esse segmento BC aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, é também o diâmetro do círculo. Então, agora, nós já vamos colocar aqui, indicar aqui um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um ângulo reto, vimos ali o porquê. E eu vou te mostrar agora como que essa propriedade, né, esse ângulo aqui na realidade, olha lá, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto, porque vale a metade desse arco de 180. Tá vendo esse ângulo aí? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? E eu vou complementar aqui traçando, ligando o segmento A o ponto A no ponto O, né? Vamos fazer essa construção aqui. Então, eu vou ligar o ponto A no ponto O. Isso que eu construí é o raio do círculo. Então, isso é igual ao segmento OC, que é igual ao segmento OB. Bom, essa propriedade aqui nós já vimos. Esse segmento AO aqui nada mais é do que aquela MED-REL-IP, mediana relativa à hipotenusa. Então, aqui é uma outra forma de você ver aquela propriedade lá da MED-REL-IP, que ela vale a metade da hipotenusa e divide o seu triângulo ABC em dois triângulos isósceles. Essa é a propriedade do quadrilátero inscrito. Esse quadrilátero ABCD aqui está inscrito nessa circunferência, uma vez que todos os seus vértices estão na circunferência.
Eu chamei esse ângulo aqui de alfa e ele é um ângulo inscrito, portanto ele vale a metade do arco que ele enxerga. E se você coloca o seu olho aqui, esse ângulo alfa vai enxergar esse arco BCD. Portanto, alfa BCD sobre 2, está lá. Da mesma forma, esse ângulo que eu chamei de ângulo beta, ele também é um ângulo inscrito, tem o seu vértice na circunferência, vale a metade do arco que ele enxerga, seria BAD sobre 2. Se você soma o alfa mais o beta, eu posso colocar tudo sobre 2, então vai ficar BCD mais BAD sobre 2. E olhando aqui na figura, se você pega o arco BCD mais o arco BAD, fecha a circunferência toda, portanto 360 graus, que dividido por 2, 180 graus. Daí essa propriedade tão importante, que em todo quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares, ou seja, o alfa mais o beta igual a 180 graus, ok? Só complementando aí, né? Nesse quadrilátero inscrito, nós vimos aí que o alfa mais beta tem que dar 180, evidentemente que esse ângulo B mais o ângulo D também tem que dar 180, né? Mas as perguntinhas que eu tenho para você é o seguinte: qual ou quais desses quadriláteros aqui são inscritíveis? Vou te dar 5 segundos para você pensar, pausar o seu vídeo aí e nós vamos comentar nesse minuto. Vamos analisar então, em primeiro lugar, um retângulo. Desenhei aqui um retângulo ABCD e eu quero saber se ele é inscritível ou não. Basta eu verificar os ângulos opostos, se eles são suplementares. Então você pega esse ângulo A de 90 mais o ângulo C, que também é 90, a soma dá 180, suplementares, portanto um retângulo ele é inscritível. Tem jeito de eu colocar, desenhar uma circunferência ali circunscrita a esse retângulo. Como que eu faria? Bom, para você localizar o centro dessa circunferência, você vai traçar as diagonais do retângulo. Essas diagonais se cruzam no ponto médio de cada uma delas, né? Então você teria aqui uma diagonal, a outra diagonal. Isso nós vamos mostrar com bastante detalhes, né? Então aqui você traça a outra diagonal do retângulo. Essas diagonais se cruzam no ponto médio. Sabemos que esse segmento é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse segmento aí vai representar exatamente o raio da circunferência, né? Então você vai ter uma situação aqui assim, ó, mostrando que todo retângulo é inscritível numa circunferência, uma vez que no retângulo os ângulos opostos são suplementares. Então a resposta para o retângulo é sim, um retângulo ele é inscritível. Vamos analisar o losango. Será que o losango seria inscritível? Vamos analisar. Sabemos que o losango ele tem os 4 lados iguais, né? Mas os ângulos opostos são suplementares? Se você tiver aqui, por exemplo, 60 graus, nós vimos que no losango, os ângulos opostos, eles são iguais. Então, se aqui for 60, aqui também vai ser 60. Então, os opostos são suplementares? Não. Então, um losango, você não consegue inscrevê-lo numa circunferência, porque ele não atende à condição de ângulos opostos suplementares. Se você quisesse desenhar uma circunferência aqui, você pegaria, por exemplo, os pontos A e C, mas você não consegue pegar os pontos B e D, né? Então, se você fosse desenhar a circunferência aqui, ó, os pontos A e C você consegue, mas os pontos B e D você não consegue. Então, a resposta para o losango é não. Um losango ele não é inscritível. Vamos analisar agora o trapézio retângulo.
Então desenhei aqui um trapézio retângulo ABCD. Quero saber se ele é inscritível ou não. Então eu vou verificar se os ângulos opostos são suplementares. Bom, esse ângulo A aqui é um ângulo de 90 graus e esse ângulo C, ele vale menos de 90 graus, é um ângulo agudo. Então, se você somar o ângulo A mais o ângulo C, é impossível a soma ali dar 180 graus. Consequentemente, um trapézio retângulo, você não consegue inscrevê-lo numa circunferência. Se você quiser desenhar uma circunferência ali, você vai conseguir pegar no máximo 3 vértices do trapézio, mas os 4 você não consegue nunca, porque ele não atende à condição de ângulos opostos suplementares. Eu vou desenhar a circunferência aqui para você ver. A gente vai conseguir pegar no máximo aqui 3 vértices, mas os 4 a gente não consegue nunca. Então estou pegando aqui o vértice D, o vértice A, mas você já viu que o vértice B ficou para trás, né? O vértice C eu consigo, mas os 4 eu não consigo nunca, ok? Então a resposta para o trapézio retângulo é não. Vamos analisar o trapézio isósceles. Então desenhe aqui ABCD, um trapézio isósceles. Esses dois lados aqui são iguais, né? E vamos colocar aqui um exemplo para os ângulos desse trapézio. Vamos supor que você tivesse aqui um ângulo de 60 graus. Aqui também seria 60 graus, porque no trapézio isósceles os ângulos nas bases são iguais. E esse ângulo com aquele lá em cima, eles são suplementares, né? Que são colaterais internos, já vimos isso aí nas aulas anteriores. Então, esse ângulo aqui seria um ângulo de 120 graus, isso aqui é 120, aqui também é 120 graus. Então, agora eu quero analisar se esse trapézio ele é inscritível ou não numa circunferência. Então, eu tenho que ver se os ângulos opostos são suplementares. Esse ângulo aqui é de 60, esse é de 120. Portanto, eles são suplementares. Então, um trapézio isósceles, ele é inscritível numa circunferência. Eu vou te mostrar como é que você obtém a circunferência ali, mas não vou entrar muito em detalhes, uma vez que o objetivo aqui é só verificar se é inscritível ou não. Então já vamos colocar a resposta aqui para o trapézio isósceles. Ele é inscritível sim, né? Uma vez que os seus ângulos opostos são suplementares. Mas para você conseguir ali o centro dessa circunferência, você teria que traçar as mediatrizes dos lados não paralelos, né? Nós vimos que mediatriz é a perpendicular que passa pelo ponto médio, né? Então você teria que pegar aqui o ponto médio de AD e traçar ali uma perpendicular, né? Então isso aqui seria uma mediatriz. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Fazendo a mesma coisa do lado de lá, então passando no ponto médio, fazendo um ângulo de 90 graus, você teria aqui então a mediatriz, né? Esse ponto aqui seria o centro dessa circunferência circunscrita ao trapézio isósceles, né? Vamos tentar construir essa circunferência aqui, né? Então ela tem que pegar todos os vértices do trapézio, ok? Então tá lá. Essa seria a circunferência circunscrita. Então, todo trapézio isósceles, ele é inscritível sim, né? Nessa figura, a distância desse ponto a cada um dos vértices seria o raio dessa circunferência, né? Então, você teria aí esse segmento igual a esse segmento aqui, igual a esse de cá, igual a esse de cá.
e cada um desses segmentos aí seria o raio dessa circunferência, ok? Como eu encontrei esse centro aqui, você não precisa se preocupar com isso agora, né? O objetivo principal aqui não é esse. O objetivo principal é você saber se um trapézio isósceles é inscritível ou não. A resposta é sim, porque os ângulos opostos no trapézio isósceles, eles são suplementares. Para encerrar, vamos ver mais uma propriedade aqui, que diz que quando você tem um ponto exterior a uma circunferência, por aquele ponto você pode traçar duas tangentes à circunferência. Vamos traçar essas tangentes aqui. Então, aqui nós teríamos passando pelo ponto P e tangenciando a circunferência. Então, teríamos ali uma tangente e do lado de cá a mesma situação. Temos aqui, passando pelo ponto P, uma tangente à circunferência. Nós vamos chamar esse ponto de tangência como ponto A e do lado de cá outro ponto de tangência, ponto B. E agora nós vamos ligar A em B, obtendo ali um triângulo PAB, que nós vamos ver, esse triângulo é um triângulo especial. Aqui em A, você tem um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Esse ângulo é um ângulo semi-inscrito, porque ele tem o vértice na circunferência, um lado secante e um lado tangente, e ele vale a metade do arco que ele enxerga. E se você põe seu olho aqui, você vai enxergar esse arco aqui. Então, o ângulo alfa vale a metade desse arco. Do lado de lá, você tem aqui em B um outro ângulo também semi-inscrito, vértice na circunferência, um lado secante, um lado tangente, vale a metade do arco que ele enxerga e ele enxerga o mesmo arco. Então, quer dizer que esse ângulo aqui também é alfa, ou seja, esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Onde a gente tem que PA é igual a PB. Essa é a propriedade que nós queríamos mostrar. Então, o segmento PA é igual ao segmento PB. Nós conhecemos essa propriedade como sendo do palhacinho. Por quê? Ela lembra um palhacinho, né? Nós vamos aplicá-la muito aí nos exercícios de geometria.